nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Bom, meus amigos, hoje eu queria falar sobre um assunto que acaba passando batido todos os anos nos sermões que são feitos pelos sacerdotes, sobretudo na leitura, se eu não estiver errado, na leitura do Domingo de Ramos, em que o sacerdote lê o Evangelho de São Mateus, tá? Referente à sua morte, e há um trecho em específico que eu acho que dificilmente algum padre parou para comentar isso em alguma missa. Eu fiz uma pesquisa na internet, tentando encontrar uma série de referências para falar sobre o assunto, porque sempre foi algo que me chamou bastante a atenção, achei muito curioso. E que trecho é esse, Jair? É o trecho de Mateus, capítulo 27. O tema do vídeo de hoje é os santos ressuscitados de Mateus, capítulo 27. Eu vou ler para você esse trecho. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia ou todos os anos cumpre suas obrigações e está lá durante a Semana Santa, Domingo de Ramos, Sábado Santo, tal, você acompanha as leituras, você vai lembrar, eu estou lembrado desse trecho. E eu acho que dificilmente alguém parou para explicar isso a você. Vamos lá. Mateus capítulo 27, versículos 50 ao 54. Vamos lá. Jesus de novo lançou um grande brado e entregou a alma. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa, depois da ressurreição de Jesus, e apareceram a muitas pessoas. O centurião e seus homens, que montavam guarda a Jesus, diante do estremecimento da terra e de tudo que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Vejam só, meus irmãos, com certeza você já lembrou desse trecho. O que eu estou destacando aqui? Jesus, quando ele morre, você tem o estremecimento da terra, já havia uma escuridão de ter tomado conta da terra momentos antes da sua morte, e você tem o véu do templo que se rasga, tem um significado teológico maravilhoso, mas não vou explicar nesse vídeo, e tem o fato de que sepulcros se abriram e corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. Vejam só, quem são esses santos? Por que apenas São Mateus fala sobre isso? Eles apareceram mesmo? Foram visões? O que aconteceu? Então eu noto que ninguém comenta sobre isso em missa alguma. É difícil encontrar um vídeo na internet. Eu olhei até sites protestantes lá, não vi vídeo, mas vi algumas explicações deles lá, mas uma coisa sempre superficial. Então eu saí em busca de tentar encontrar algumas respostas para isso, tá? E onde foi a minha principal fonte de pesquisa? Foi aqui, pessoal, na Catena Áurea. Quem não sabe o que é a Catena Áurea é o seguinte: São Tomás de Aquino fez um trabalho maravilhoso em que ele pegou os evangelhos. Tem uma Catena Áurea, pronto, essa Catena Áurea que eu tenho aqui, ela é do Evangelho de São Mateus, mas tem do Evangelho de Lucas, de Marcos e tal. Então ele saiu compilando os comentários sobre os evangelhos que foram feitos por doutores da igreja, por santos, por teólogos, tudo referenciado a cada parte de cada evangelho. Então eu fui lá, peguei a Catena Áurea e olhei lá quais as referências que São Tomás de Aquino havia colocado em relação a Mateus 27. Encontrei umas coisas bem interessantes, tá? Vamos lá. São João Crisóstomo, como é que ele comentava essa parte? Quando o Salvador estava na cruz, aqueles que zombavam dele diziam: ele salvou os outros e não pôde salvar a si mesmo. Mas o que ele não quis fazer consigo mesmo, fez com os corpos de seus servos, como amplamente demonstrou. Embora seja verdade que ele fez um grande milagre ao ressuscitar Lázaro após 4 dias de morte, ele agora fez muito mais ao ressuscitar repentinamente aqueles que haviam morrido há muito tempo e fazê-los parecer vivos. Essa era uma figura da futura ressurreição. E para que o que aconteceu não seja considerado pura fantasia,
o evangelista acrescenta: e saindo dos túmulos depois da sua ressurreição, chegaram à cidade santa e apareceram a muitos. Vamos ver o que Orígenes falava sobre esse episódio. Esses grandes mistérios acontecem todos os dias, pois o véu do templo é aberto aos santos para que possam ver os mistérios que ele cobre. A terra se move, isso é, toda a carne. Ao impulso da palavra divina dos mistérios do Novo Testamento, as rochas se abrem para que o que eram mistérios para os profetas seja para nós a realidade dos sacramentos espirituais. Os corpos das almas pecadoras que estão mortas para Deus são chamados de sepulturas. Quando essas almas são ressuscitadas pela graça de Deus, seus corpos, que antes eram sepulturas dos mortos, tornam-se corpos de santos, e os vemos sair deles e seguir aquele que ressuscitou dos mortos e caminhar com ele em sua nova vida. Aqueles que são dignos de negócios no céu entram na cidade santa em todos os momentos e aparecem para muitos que veem suas boas obras. Mas o centurião e os que guardavam Jesus com ele, vendo o terremoto e os prodígios que estavam acontecendo, tiveram muito medo e disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Agora, São Jerônimo, para mim o mais interessante. Assim como Lázaro foi ressuscitado, muitos corpos de santos foram ressuscitados, provando que o Senhor ressuscitou. No entanto, quando os túmulos foram abertos, os mortos não saíram deles antes que o Senhor ressuscitasse, para que ele fosse o primogênito da ressurreição dos mortos. Entendamos por cidade santa, em que foram vistos os ressuscitados, ou a Jerusalém celestial, ou esta terra que outrora fora santa, porque a cidade de Jerusalém foi chamada santa por causa do templo e do Sancta Sanctorum, e por causa de sua preeminência sobre outras cidades, onde os ídolos eram adorados. Mas quando se diz que eles apareceram para muitos, fica implícito que a ressurreição não foi geral, mas especialmente para muitos que mereciam saber o que viram. São Remígio, diz o seguinte: perguntam alguns o que ocorreu com aqueles que ressuscitaram quando ressuscitou o Senhor. É de crer que haviam ressuscitado para ser testemunhos da ressurreição do Senhor. Alguns afirmam que voltaram a morrer, a converter-se em pó, como sucedeu a Lázaro e aos demais a quem o Senhor ressuscitou. Mas não pode dar-se crédito aos que esses dizem, porque não teria servido de maior tormento àqueles que ressuscitaram se tivessem voltado a morrer em seguida, que se não tivessem ressuscitado. O que devemos crer é que ressuscitaram quando ressuscitou o Senhor, e quando ele subiu ao céu, subiram eles também. Vejam só, a gente vê aqui que as opiniões desses escritores, elas variam de um para o outro. A gente tem que entender o seguinte: os santos não são o magistério da igreja. Os santos, sobretudo os santos que são teólogos, como São Jerônimo, eles podem dar opiniões sobre uma série de assuntos, sobre usar da exegese para poder interpretar certos textos bíblicos, e não quer dizer necessariamente que eles estão corretos. Cabe à igreja pegar a teologia desenvolvida por um teólogo santo da igreja, ou a sua interpretação exegética, e a igreja dizer se ela está certa ou está errada, ou não se pronunciar. Quando a igreja não se pronuncia, é que você está livre para realmente poder discordar à vontade dele. Então a gente vê certa divergência aqui. Orígenes, ele partiu do princípio mais exegético, procurando um significado por trás do fato. Não é inválido a análise que ele fez. São Jerônimo, ele analisou o fato de uma maneira mais direta, e São Remígio já tem uma discordância com São Jerônimo nesse sentido, com aparente discordância. Por quê? Vejam, o que o texto bíblico está dizendo? Está dizendo que quando Jesus morre na cruz, acontecem os terremotos, o véu do templo se rasga, as sepulturas se abrem, e que isso aqui tem uma certa polêmica, eu falo daqui a pouco. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. Então, o que o texto bíblico dá a entender é que Jesus morre na sexta-feira santa, abrem-se as sepulturas, talvez pelo próprio terremoto, mas que quando Jesus ressuscita no domingo,
esses santos ressuscitam e aparecem na cidade de Jerusalém a muitas pessoas. E não se fala mais nada. São Paulo não fala sobre isso, nenhum evangelista fala sobre isso, São Pedro, ninguém fala, só São Mateus fala sobre esse fato. O que o texto também fala é que não foi todo mundo que viu isso. Ele não fala que foi todo mundo que viu isso, mas aparecem a muitas pessoas. Então é o seguinte, São Jerônimo, ele parece corroborar com essa interpretação que eu fiz agora, de que os santos só vão aparecer lá, no domingo, tá? Eles aparecem ressuscitados, mas ele não fala o que acontece com eles. E aí, tudo bem, eles ressuscitaram, apareceram para o povo, e o que aconteceu depois? São Remígio já parte do princípio de que eles ressuscitaram, apareceram e já ascenderam com o corpo glorioso ao céu. Vamos fazer uma análise teológica sobre o assunto. Vamos lá. São Paulo, lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte, que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Jesus é o primogênito dos mortos. Ele deveria ressuscitar dos mortos primeiramente. Já é mais Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o primeiro que deveria ressuscitar com o corpo glorificado é Jesus, primogênito dentre os mortos. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados do seu sangue. Mais uma vez, primogênito dentre os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 e 23. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo. Em seguida, os que forem de Cristo na ocasião de sua vinda. Quando ele fala de Jesus como primogênito dos ressuscitados, a gente sabe que Jesus já operou várias ressurreições, e no Antigo Testamento você tem profetas ressuscitando, como Elias, que ressuscita o filho da viúva. Então, não tem uma contradição aí, gente? Não há uma contradição, porque quando São Paulo fala de glorificação, o livro do Apocalipse fala, ou qualquer outro Novo Testamento fala, ele se refere à ressurreição definitiva, com o corpo glorioso. Tá? Como é que era o corpo glorioso de Cristo? Vamos lá, João capítulo 20, versículo 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, o domingo, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio, pôs-se no meio deles, disse-lhe ele, a paz esteja convosco. O corpo glorioso de Cristo, pessoal, ele já não respeita mais as leis da física. Ele é um corpo glorificado, onde a matéria é glorificada, e Jesus ele não está mais sujeito às leis da física. Ele pode estar num lugar, depois está em outro. Tem uma parede, ela não impede que ele entre num ambiente. Então você vê características do corpo de Cristo que não são mais as características de um corpo natural, tá? Mas um corpo glorificado, que foi levado por Deus. Lá em Lucas capítulo 24, versículos 30 a 31. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e o serviu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Aqui é o episódio, dos discípulos de Emaús. Mais uma vez, Jesus ele aparece e desaparece. Isso é o corpo glorioso dele. Mas aí Jesus é Deus, Você tem aí a natureza humana glorificada unida à sua pessoa divina. Não. A tradição da igreja sempre deixou muito claro isso, de que o corpo glorificado de Jesus, tá? Tem as características do nosso futuro corpo glorificado também, tá bom? Claro que Jesus é Deus, a gente não vai ter o poder que Jesus tem de forma alguma. Ali você tem a pessoa divina da Santíssima Trindade, o Logos divino, tá? Mas o corpo glorificado, a humanidade de Jesus, com essas características que já não respeita mais as leis da física nesse mundo, vão estar presentes nos nossos corpos glorificados também. Lucas capítulo 24, versículos 36 a 43. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram todos estar vendo um espírito, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, palpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés.
mas vacilando, eles ainda estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Então você vê que o corpo glorificado não é um espírito tangível, não. Ele permanece com aquelas características que definem um corpo humano. Jesus consegue se alimentar na frente dos discípulos, ser tocado. Ele mostra as marcas da crucificação no seu corpo. Então é um corpo glorificado que mantém ao mesmo tempo as características de um corpo humano real, né? Mas ao mesmo tempo ele já não respeita certas leis da física. Ele pode aparecer, desaparecer, já não morre mais. Tá? Jesus está mostrando que tipo de corpo a gente vai ter após a ressurreição. Agora, como eu tinha falado, tá, já tudo bem, mas e a questão de Lázaro? Porque Lázaro foi ressuscitado. Vejam, Lázaro é de entendimento comum, tá? Isso aí não é, ninguém questiona isso, nem mesmo os protestantes. Foi uma ressurreição provisória, não houve um corpo glorificado ali. Vamos olhar as bases bíblicas aqui, e também a Suma Teológica. João capítulo 12, versículos de 1 a 2. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Você vê aqui que a vida de Lázaro continuou como era antes, não houve nada de especial, absolutamente nada de especial. Lá em João 12, versículos de 9 a 11, diz o seguinte: uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava, e chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Então, pessoal, você vê aí, a vida de Lázaro continuou como era antes. Aí, aqui no capítulo 12 de João, se encerra e não sabe o que acontece com Lázaro. Mas aqui mostra claramente que a vida dele foi uma vida comum, tanto que o pessoal veio ver Lázaro e tensionava matá-lo. Ora, se Lázaro tivesse algum tipo de corpo glorificado, isso não poderia ter acontecido, isso não já aconteceria jamais. Ele continuou a vida dele, trabalhando, comendo, nada mudou na vida dele. Na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, na questão 55. Lázaro ressuscitou para voltar à mesma vida que havia tido antes. Tá? Isso é um comum entendimento. Todos os protestantes enxergam dessa forma. Aí vejam só, pessoal, que conclusão a gente pode ter aqui? Que, apesar de haver divergências em alguns escritores, como eu mostrei para você, Jesus, ele morre, acontecem aqueles eventos como o véu do templo que se rasga, o terremoto, abrem-se as sepulturas. No domingo, quando Jesus ressuscita, há uma ressurreição de santos do Velho Testamento que nós não sabemos quem eram. Era Abraão, Isaac, não sabemos, tá? O que acontece? Há essa ressurreição deles. Eles se manifestam a muitas pessoas, então é um milagre, como fosse uma forma de mostrar, olha, o Cristo ressuscitou. Mas essa ressurreição é provisória e esses corpos dos santos voltam à mesma situação que tinham antes. Ponto final. Tá? Isso é o entendimento mais comum que existe. Só que, assim, antes de continuar, lembrando o que eu tinha explicado, né? Por que essa conclusão é a mais aceitável? Porque a palavra de Deus é muito clara quando ela mostra que Jesus, ele é a primícia dos ressuscitados. É a primícia dos ressuscitados. E que a ressurreição definitiva acontecerá no último dia. Claro, tem a questão da assunção de Nossa Senhora, que é outra coisa completamente diferente, que a gente não vai falar aqui. Aí o seguinte, só para, não vou dizer efeito de curiosidade, que seria rebaixar, mas é o seguinte, esse livro aqui é Vida e Paixão do Cordeiro de Deus. Que livro é esse? Vejam só, ele é um livro que é uma compilação das visões de Ana Catarina Emmerich. Tá? É uma mística que viveu na Alemanha, acho que na Alemanha, se eu não estiver errado, e que ela viveu muito doente a vida toda, e começou a narrar uma série de visões que ela estava tendo, do acontecimento da vida de Cristo, do Velho Testamento, tal, e ela começou a narrar, e um escritor teve interesse de ir lá e começar a escrever, porque ela era, se não me engano, era analfabeta, a escrever as visões dela. E Ana Catarina Emmerich, há uma parte do livro aqui em que ela explica exatamente o que teria acontecido nesse momento.
nesse momento aí. Onde é que está a divergência do... no final do vídeo eu vou ler essa parte para vocês, tá? Mas onde é que está a divergência do que Ana Catarina Emeriti falou e o que eu expliquei agora? Ela coloca a ressurreição dos justos acontecendo no exato momento em que Jesus morre na cruz. Então Jesus morre na cruz, rasga-se o véu do templo, acontece o terremoto, abrem-se as sepulturas. Isso aí está muito claro. O Evangelho dá a entender que essa ressurreição dos justos vai acontecer no domingo. Ana Catarina Emeriti, as suas visões colocam que abrem-se as sepulturas e no exato momento os justos ressuscitam e na própria Sexta-feira Santa eles aparecem em Jerusalém, inclusive censurando as pessoas que haviam matado Jesus. Ah, um detalhe, não imagine que essa ressurreição aconteceu, vou ter que usar esse termo aqui, como se fosse um Walking Dead, né? Sai andando os esqueletos na rua, né? Sai os esqueletos andando na rua, aquele pedaços de corpo, nada disso, pelo amor de Deus, isso não aconteceu, tá? Não leve sua fantasia a esse ponto. Então, se Deus ressuscitou exatamente como aqueles corpos eram. Então, na Catarina Emeriti, ela mostra isso. Então, essa parte do livro, o livro que eu preciso ler todo, eu li só um trecho dele, mas ela apresenta essa divergência, tá? De que a ressurreição dos justos, o aparecimento deles aos habitantes de Jerusalém, acontecem exatamente no momento da morte de Jesus na cruz. E eles vêm censurando as pessoas que haviam feito aquilo. Tá bom? É bem interessante, vale a pena você ler. Eu vou terminar o vídeo com essa leitura, narrando essa leitura para vocês, mas fica só a título de conhecimento. Por quê? Porque isso aqui é o que a gente chama de revelação privada, tá? Revelação privada, nós não temos obrigação de acreditar. Tem um vídeo aí sobre revelação privada, eu convido você a entender o que é revelação privada e revelação pública, e eu espero ter ajudado você mais uma vez a tentar entender um pouco sobre essa parte do Evangelho de São Mateus tão ignorada e que passa batido todos os anos, sobretudo no período da Páscoa, e que é tão rica em significado para a gente. Amém, meus irmãos? Então, termino o vídeo aí com a narrativa, com a narração do livro da Ana Catarina Emeriti. Siga-nos nas nossas redes alternativas que estão aparecendo aí no vídeo. Curta esse vídeo, dê o like, compartilhe e se inscreva e ative o sininho se você ainda não está inscrito. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando Jesus, com um grito forte, entregou o Espírito nas mãos do Pai Celestial, a alma do Salvador, qual forma luminosa, acompanhada de brilhante cortejo de anjos, entrou na terra. Ao pé da cruz, entre os anjos estava também São Gabriel. Vi esses anjos expulsarem grande número de espíritos maus da terra para o abismo. Jesus, porém, mandou muitas almas do limbo para que, retomando os corpos, assustassem os impenitentes, os exortassem a converter-se e dessem testemunho dele. O tremor de terra, na hora da morte do Redentor, quando o rochedo do Calvário se fendeu, causou muitos desmoronamentos e desabamentos em todo o mundo, especialmente na Palestina e em Jerusalém. Mal o povo na cidade e no templo sossegaram um pouco, ao desaparecer a escuridão. Eis que os abalos do solo e o estrondo do desabamento dos edifícios em muitos lugares espalharam um terror geral e ainda maior do que antes. O povo chegou ao extremo quando apareceram os mortos ressuscitados, andando pelas ruas e admoestando com voz rouca o povo, que fugia chorando em todas as direções. No templo, os príncipes dos sacerdotes acabavam justamente de restabelecer a ordem e recomeçar os sacrifícios, suspensos pelo terror das trevas, e triunfavam com a volta da luz. Quando de repente tremeu o solo, ouvindo-se o estrondo e o fracasso de muros a desabar, acompanhado do ruído sibilante do véu do templo, que se rasgou de alto a baixo, causando um momento de mudo terror na imensa multidão. Interrompido em diversos lugares
por gritos e lamentos. Mas a multidão estava tão habituada à ordem do templo, o imenso edifício tão repleto de gente, a ida e vinda dos que ofereciam sacrifício estava tão bem regulada, as cerimônias da imolação dos cordeiros e da aspersão do altar com sangue se desenrolavam tão regularmente através das longas fileiras dos sacerdotes, acompanhadas de canto e do alto som das trombetas, que o susto não produziu logo no princípio uma confusão e desordem geral. Assim, pois, continuavam os sacrifícios em algumas partes do imenso edifício do templo, com as inúmeras passagens e salas, quando em outra parte já reinava o espanto e terror, e em outros lugares sacerdotes já conseguiam acalmar o povo. Mas o aparecimento dos mortos em várias partes do templo, todo o povo se dispersou e o sacrifício foi interrompido, como se o templo tivesse sido profanado. Contudo, nem isso se deu repentinamente, de modo que a multidão se tivesse precipitado pelos degraus abaixo, empurrando e esmagando-se uns aos outros, mas dissolveu-se gradualmente, saindo em grupos, enquanto outros eram ainda contidos pelos sacerdotes, ou estavam em partes separadas do templo. Todavia, manifestava-se o medo e o terror em toda parte, em diversos graus, de um modo incrível. Pode-se fazer uma ideia da desordem e confusão que reinava, imaginando um grande formigueiro, de tranquilo movimento, em que se jogam pedras ou se remexe com um pau, enquanto reina a confusão num ponto, em outro ainda continua o movimento e a atividade toda regular. E ainda no mesmo lugar onde houve desarranjo, logo começa a restabelecer-se a ordem. O sumo sacerdote Caifás e seu partido, com audácia desesperada, não perderam a cabeça. Como um hábil governador de uma cidade revoltada, conjurou o perigo, ameaçando aqui, exortando ali, desunindo os partidos, atraindo outros com muitas promessas. Devido ao seu endurecimento diabólico e aparente calma, conseguiu impedir uma perigosa perturbação geral, fazendo com que a massa do povo não visse nesses acontecimentos assustadores um testemunho da morte inocente de Jesus. A guarnição do Forte Antônia também fez tudo para conservar a ordem. Deste modo, eram o terror e a confusão grandes, é verdade, mas cessou a celebração da festa, sem que houvesse tumulto. O povo dispersou-se, ficando ainda com um oculto pavor, que também foi pouco a pouco abafado pela ação dos fariseus. Essa era a situação geral da cidade. Seguem-se agora alguns incidentes particulares, e que ainda me lembro. As duas grandes colunas situadas à entrada do santuário do templo, e entre as quais estava suspensa a magnífica cortina, afastaram-se no alto, e da esquerda para o sul, e da direita para o norte. A verga que suportavam abaixou-se, e a grande cortina partiu-se em duas, de alto a baixo, com um som sibilante, e abrindo as duas partes para os lados, abriu-se o santuário. Essa cortina era vermelha, azul, branca e amarela. Trazia o desenho de muitas constelações dos astros e também figuras, como por exemplo a da serpente de bronze. O santuário estava aberto a todos os olhares. Perto da cela onde Simeão costumava rezar, no muro sul, ao lado do santuário, tombou uma grande pedra e a abóbada da cela desabou. Em várias salas se afundou o solo, umbrais deslocaram-se, colunas cederam para os lados. No santuário apareceu, proferindo palavras de ameaça, o sumo sacerdote Zacarias, que fora assassinado entre o templo e o altar. Falou também da morte do outro Zacarias e de João Batista, como em geral da morte dos profetas. Ele saiu pela abertura que ficara onde caiu a pedra na cela de Simeão. O justo, bisavô do velho sacerdote Simeão, que profetizara na apresentação de Jesus no templo, apareceram como espíritos grandes perto da grande cátedra, cadeira dos doutores, proferindo palavras severas sobre a morte dos profetas e sobre o sacrifício que ia cessar.
Exortaram a todos a que seguissem a doutrina de Jesus crucificado. Perto do altar apareceu o profeta Jeremias, proclamando em voz ameaçadora o fim do sacrifício antigo e o começo do novo. Essas aparições e palavras, em lugares onde só Caifás e os sacerdotes as ouviram, foram negadas ou ocultadas, e foi proibido falar nisso, sob a pena de grande excomunhão. Mas ouviu-se ainda um grande ruído. Abriram-se as portas do santo e uma voz gritou: "Saiamos daqui!" Vi então anjos que se retiraram do templo. O altar do incenso tremeu e caiu um dos vasos de incenso. O armário que continha os rolos das escrituras tombou, e os rolos caíram fora em desordem. A confusão aumentou. Não sabiam mais que hora do dia era. Nicodemos, José da Arimateia e muitos outros abandonaram o templo e foram embora. Jaziam corpos de mortos em vários lugares. Outros mortos ressuscitados andavam no meio do povo, exortando com palavras severas. A voz dos anjos que se afastaram do templo. Também eles voltaram às sepulturas. A grande cátedra no átrio do templo caiu. Vários dos 32 fariseus que tinham ido ao Calvário mais tarde voltaram durante essa confusão. E como se tinham convertido ao pé da cruz, ficaram ainda mais comovidos com esses sinais, de modo que censuraram com veemência a Anás e Caifás, retirando-se depois do templo. Anás, o verdadeiro chefe dos inimigos de Jesus, que desde muito tempo dirigira todas as intrigas secretas contra o Salvador e os discípulos, e que também instruíra os acusadores, estava quase doido de terror. Fugia de um canto para o outro das salas secretas do templo. Viu gritando e torcendo-se em convulsões. Levaram-no a um quarto secreto, rodeado de alguns partidários. Caifás deu-lhe uma vez um forte abraço para o reanimar, mas em vão. A aparição dos mortos tinha o levado ao desespero. Caifás, apesar de estar cheio de pavor, estava de tal modo possesso do demônio do orgulho e da obstinação que não deixava perceber nada do susto que sentia. Cheio de raiva e orgulho, ocultava o medo e mostrava uma testa de bronze aos sinais ameaçadores da cólera divina. Quando, porém, apesar de todos os esforços, não pôde mais fazer as cerimônias da festa, deu ordem de guardar silêncio sobre os prodígios e aparições de que o povo não tinha conhecimento. Disse e mandou outros sacerdotes também dizerem que esses sinais de cólera divina eram provocados pelos partidários do Galileu crucificado, que entraram no templo sem se terem purificado, que somente os inimigos da santa lei, a qual Jesus também quisera derrubar, tinham causado esse terror. Muito se devia também à feitiçaria do Galileu, que como em vida, assim também na morte, perturbava a paz do templo. Desse modo conseguiu acalmar muitos e intimidar outros com ameaças. Muitos, porém, estavam profundamente abalados e ocultavam os sentimentos. A festa foi adiada até a purificação do templo. Muitos cordeiros foram imolados. O povo dispersou-se pouco a pouco. O túmulo de Zacarias, sob o muro do templo, desabara, arrastando consigo as pedras do muro. Zacarias saiu do túmulo, mas não voltou mais para lá. Não sei onde depositou de novo os restos mortais. Os filhos ressuscitados de Simeão, o justo, depositaram os corpos novamente no túmulo, ao pé do monte do templo, na hora em que o corpo de Jesus foi preparado para a sepultura. Enquanto tudo isso se passava no templo, reinava o mesmo espanto em muitas partes de Jerusalém. Logo depois das 3 horas, ruíram muitos túmulos, particularmente na região dos jardins, ao noroeste, dentro da cidade. Vi lá, nos túmulos, mortos ainda envoltos em panos. Em outros jaziam esqueletos, com farrapos apodrecidos. De muitos saía um mau cheiro insuportável. No tribunal de Caifás,
Desabaram as escadas em que Jesus fora escarnecido. Também parte do fogão do átrio, onde Pedro começara a negar Jesus. A destruição era tal que era preciso procurar outra entrada. Ali apareceu o corpo do sumo sacerdote Simeão, o justo, de cuja descendência pertencia Simeão, que proferiu a profecia na apresentação do menino Jesus no templo. Esse falou algumas palavras ameaçadoras a respeito do julgamento injusto que se fizera ali. Estavam reunidos alguns membros do Sinédrio. Os criados que no dia anterior deixaram entrar Pedro e João converteram-se e fugiram para as cavernas, onde estavam escondidos os discípulos. No palácio de Pilatos se fendeu a pedra e afundou-se o solo onde Jesus fora apresentado ao povo por Pilatos. Todo o edifício tremeu e vacilou. No pátio do tribunal vizinho, se afundou todo o lugar onde estavam sepultados os mortos das inocentes crianças que Herodes mandara assassinar. Em vários outros lugares da cidade se fenderam muros, caíram paredes, mas nenhum edifício foi totalmente destruído. Pilatos, supersticioso e confuso, estava preso de terror e incapaz de desempenhar o cargo. O terremoto abalou-lhe o palácio, o solo tremia-lhe debaixo dos pés. Fugia de uma sala para outra. Os mortos mostravam-se para ele no átrio do palácio, lançando-lhe em rosto o julgamento iníquo e a sentença contraditória. Julgando que fossem os deuses do profeta Jesus, encerrou-se num quarto secreto do palácio, onde ofereceu incenso e sacrifícios aos deuses pagãos, fazendo promessas para que os ídolos impedissem os deuses do Galileu de fazerem-lhe mal. Herodes estava no palácio, esvairado de pavor. Mandara fechar todas as portas do palácio. Foram cerca de 100 os mortos, de todas as épocas, que em Jerusalém e arredores se levantaram dos sepulcros destruídos e na maior parte se dirigiram, 2 a 2, a diversos pontos da cidade, apresentando-se ao povo que fugia em todas as direções e dando, em algumas palavras, severo testemunho de Jesus. A maior parte dos túmulos estavam situados na solidão dos vales, fora da cidade, mas havia-os também nos novos bairros da cidade, especialmente na região dos Jardins, ao noroeste, entre a Porta Angular e a do Calvário. Também em redor e debaixo do templo havia muitos túmulos, ocultos ou esquecidos. Nem todos os mortos, que pela destruição dos túmulos ficaram à vista, ressuscitaram. Havia muitos que se tornaram visíveis só porque estavam numa sepultura comum com os outros. Muitos, porém, cujas almas Jesus mandara do limbo à terra, se levantaram, descobriram o rosto e andavam, como que levitando pelas ruas. Iam às casas dos parentes, entravam nas casas dos descendentes, censurando-os com palavras ameaçadoras por terem tomado parte na morte de Jesus. Vi as aparições procurarem juntar-se, conforme as antigas amizades, e andar 2 a 2 pelas ruas da cidade. Não vi movimento dos pés sob as longas túnicas mortuárias. Pareciam pairar sobre o solo, sem o tocar. As mãos ou estavam envoltas em largas faixas de linho, ou escondidas nas largas mangas pendentes e ligadas em redor dos braços. Os véus do rosto estavam levantados e postos sobre a cabeça. As faces pálidas, amareladas e secas destacavam-se das longas barbas. As vozes tinham um som estranho e insólito. Essas vozes eram a única manifestação dos corpos, que passavam de lugar em lugar sem parar e sem se importar com o que encontravam no caminho. Pareciam que eram só vozes. Estavam diversamente vestidos, conforme a época da morte e segundo a classe e a idade. Nas encruzilhadas, onde fora promulgada a sentença de morte contra Jesus, paravam proclamando a glória de Jesus e a maldição dos assassinos. Os homens ficavam longe tremendo, escutando-os e fugindo quando eles continuavam o caminho. No fórum, diante do palácio de Pilatos, ouvi-os proferir palavras ameaçadoras. Lembro-me da palavra juiz sanguinário.
Todo o povo se ocultou nos cantos mais recônditos das casas. Havia grande medo e susto na cidade. Pelas 4 horas da tarde, voltaram os mortos para os túmulos. Mas depois da ressurreição de Jesus Cristo, ainda apareceram muitos espíritos em vários lugares. O sacrifício foi interrompido. Era uma confusão geral. Só uma pequena parte do povo comeu o cordeiro pascal à noite.